Então vamos ouvir aí, né? Primeiro eu quero ouvir essas moças, né? Vamos começar animando vocês, tá? Eu gravei sobre isso, vai sair lá no meu Instagram, né? Isso aqui é o seguinte, né? Os filhos dessas moças vão definir o futuro do Brasil. Então não podia ser um futuro melhor, vamos ouvir. Um gole e um pelo menos. Vai. Pelo menos eu não fui pro bloquinho do carnaval, peguei o cadeirante e fiz ele pagar minha passagem. Cadeirante, você que fez esse som. Pelo menos não é eu que não sei lavar a roupa tudo misturado. Pano de prato com as roupas de cor e cândido. Manchou, o que tem? Eu botei a roupa de duas cores. Pelo menos eu sei. Pelo menos eu não chamei o pedreiro pra vir fazer minha casa e de vez eu pagar ele com dinheiro, eu tô pagando com outra coisa. Pelo menos, né, meu amor? Pelo menos eu não tô fazendo isso. Eu tô podendo. Pagar o pedreiro não, pegar o pedreiro, sim. Né, cara? Pelo menos eu não fico escondendo dinheiro da minha casa pra não comprar mistura pro meu filho e deixar eles passando fome. Porque ela fala que não tem dinheiro e tá comendo sabe o que é ovo. Entendeu? Ovo, só pra não comprar carne. Pelo menos eu fui pro bloquinho e voltei grávida, sendo que é o pai do meu filho. Eu sei que é pai dos 6. Pelo menos não foi bloquinho em agosto, em novembro, porque não tem bloquinho em novembro, meu amor. Pelo menos o pai do meu filho é o mesmo. Eu não tenho 6 filhos, cada um com um pai diferente. Meu pai, pelo menos, né, meu pai? Pelo menos meu pai, meu filho, que trabalha ali na pontinha. Mas porque eu já pego de graça. Olha. Pelo menos... Ai, não sei o que Nem falar. sabe, Não sei, nem sabe. Calma. Pelo menos eu não tô querendo ir parir lá no hospital só na intenção de poder receber logo meu bolsa maternidade. Você Que ela quer dá como? dinheiro, Toda meu amor? afobada por Aqui, maternidade. Não é eu que vivo do Bolsa Família. Vive. Uma ali tem 6 filhos, outra tem pelo menos 2, são 8. Outra tá grávida e já tem um filho. Então, no mínimo, há 10 crianças que foram geradas por esses irmãos em Cristo, por essas irmãs em Cristo. Amém. Né? Essas pessoas aí estão tomando decisões morais o tempo todo. Ela paga o pedreiro na sentada, ela avisou. Né? A outra tem um filho diferente com cada homem. Inclusive não sabe quem é o pai do último. A outra tá com aparentemente os 2 filhos, no mínimo, que ela tem, são do mesmo cara. Dito isso, a outra dá a entender que ele é traficante, que trabalha ali na pontinha. Inclusive ela consegue coisa de graça lá. Ela consegue coisas de graça ali, né? Dá uma fometada ali, né? Então, essas pessoas, meus amigos, elas votam, essas pessoas têm opiniões, tá? E a democracia brasileira quer te fazer crer que, assim, a opinião delas é tão válida quanto a sua. Ela é tão válida quanto a sua, que essas moças têm um ponto de vista a agregar. Ó, que legal. Elas têm um ponto, elas têm demandas. E aí a gente ajuda a explicar, porque a gente fica com essas discussões ridículas de red pill, e machismo, e misoginia. Meus amigos, o homem e a mulher brasileira estão completamente danados, estão completamente destruídos, estão moralmente corrompidos. Os homens que se relacionaram com essas mulheres, que deram origem a 10 rebentos completamente perdidos no mundo, esses homens são tão imundos quanto essas moças. Mas essas moças não vão escapar de uma crítica muito séria, porque elas próprias são seres imorais. Elas são Você vê que a tomada de decisão da parte delas sobre ter um filho e tal, é tudo baseada em ganhos de curtíssimo prazo. Do tipo, vou ganhar um auxílio maternidade, outra, eu tô no Bolsa Família. E aí, cara, aí tem uma parada, né? Porque este é o Brasil da favelização. Quando eu falo em destruir o crime organizado, eu tô falando em destruir esse Brasil dessas moças. Porque, no fundo, o crime organizado é como se fosse a camada exterior. E a camada interna é a cultura. E a cultura dessas comunidades, a cultura desses lugares, é uma cultura do inferno. Se alguém me falar que elas têm algo a agregar culturalmente, tipo assim, ó, eu estou aqui, elas estão ali, e a gente pode fazer trocas culturais. É mentira! É mentira! O Brasil delas tem que perder. O modo de vida delas tem que desaparecer. O modo de viver delas tem que desaparecer. A forma de ver o mundo delas não tem que existir. Capite? Não tem que existir. Elas não têm nada a agregar. Uma mulher que troca sexo por um serviço de pedreiro e outra que tem 6 filhos de 6 homens diferentes não tem nada a agregar. A cultura que deu origem a elas é uma cultura demoníaca. Ok? E curiosamente, você vai numa cidade, você vai na região mais rica da cidade, o tipo de cultura que a região mais rica da cidade vive não é a mesma das pessoas dessa região mais pobre, ok? E não é a mesma, e ela é melhor. Não tô falando que ela é incrível, tô falando que ela é melhor. Tô falando que ela é mais confiável, que ela é mais previsível, que as pessoas não fazem esse tipo de coisa. E essas pessoas aí não estão fazendo por pobreza. A decisão que essas moças estão tomando não é uma decisão porque elas estão passando fome, até porque são todas muito gordas. Estão todas muito inchadas. Não é, são decisões morais tomadas por elas. Essas pessoas estão tomando decisões morais. Elas acham que valia a pena se comportar dessa maneira. Elas abdicaram de um futuro em prol de um prazer aqui, ó, de curtíssimo prazo. Logo, quando a gente fala em destruir o crime organizado, aí fica aquele vagabundo do Flávio Bolsonaro que anda com o Comando Vermelho,
querendo imitar. Meu querido amigo, você faz parte dessa cultura. A cultura do Rio de Janeiro é basicamente, como se fosse um lugar muito favelizado, muito pobreza. É isso aí do nada um Leblon. São dois mundos que não se conversam. E essa cultura aí, não há o que dizer, ela tem que deixar de existir. Então é um misto de políticas públicas, conservadoras, até de, vou botar aqui, progressistas tem que ter. Você tem que ter educação sexual na escola. Ao mesmo tempo, as igrejas sérias têm que fazer um trabalho de acolhimento para essas pessoas. Não dá pra uma mulher ter filho de 6 homens diferentes. Não dá pra mulher pagar o pedreiro com sexo. Aí você fala, mas é no Rio. Não, não é no Rio de Janeiro. Os lugares que apresentam os piores casos desta natureza estão na região norte. A região norte é o lugar por excelência da gravidez, da adolescência e do abuso de menores. Isso vem, olha só, isso vem desde a cultura indígena não patriarcal, não cristã, em que essas relações acontecem. Então a ausência da tal da cultura patriarcal, daquele negócio do cristianismo e tal, gera essas sociedades, cara. A região norte do Brasil é um lugar, eu volto a colocar, gravidez na adolescência, abuso sexual na adolescência, isso é muito comum na região norte. A região norte, por excelência, é a região em que esse tipo de coisa acontece com maior intensidade. Falo isso com estatística, falo isso com conhecimento de causa, falo isso por viagens, por visto. Perguntem para as pessoas na região norte. Olha aqui, ó. Porcentagem de nascidos vivos por idade da mãe, segundo macro-regiões do Brasil. Vamos lá. Que é isso, Riso? De 10 a 14 anos. Na região norte, 1,54%. 1,54%. De 15 a 19, 23%. 23%. Praticamente 24%. Em segundo lugar, vem a região nordeste com 20%. Sudeste cai pra 14%, região sul cai pra 15%, centro-oeste cai pra 19%. Não, 16. Centro-oeste, 16. 16, isso, 16. 17, vamos botar aí. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá claro o tamanho do problema. E aí, se eu for fazer um corte nessas regiões, por renda, por região e tal, as regiões urbanas mais favelizadas vão apresentar mais esses quadros. Elas apresentam mais esses quadros. Ok? Existe um Brasil que é um mundo cão. Aí chega para as pessoas, toma aí uma democracia, tá? Sai votando. A pessoa, entendi. Votar é trocar coisas. Eu dou o meu voto e você me dá um dinheiro, você me dá um cargo, você me dá um emprego na prefeitura, ou o presidente da república me dá uma bolsa. E eis aquilo que vocês chamam de democracia, que é maluco. Aí você fala, por que o Renan tá coringando? Porque pra cada pessoa que eu tenho que fazer um convencimento racional, eu tenho que ver 3 pessoas. O Lula vai me dar tal coisa, vai me dar. É difícil, cara. É difícil. Um cara falou, o feminismo é um fenômeno que só tá pegando mulher branca com grana. O feminismo foi um fenômeno criado pra que você, que é de classe média, que está me ouvindo, não consiga arrumar uma namorada. Esse é o feminismo, tá? São moças brancas de classe média criando problemas onde não existe. Vou dar um exemplo. Pegue a namorada ou esposa do coronelzinho de Pernambuco, a Tabata Amaral. A queridinha da elite brasileira. Aliás, tu fala que pra eu, assim, chegar na elite, né? Brasileira, pra conseguir qualquer coisa, eu tenho que provar que eu não sou um antidemocrático, não sei o que, bababá. A Tabata Amaral vai lá, consegue uns apoios do Lehman, do Lehman, né? Do bosta do Lehman, vamos ser sinceros, que só financiou merda no Brasil nos últimos anos todos, né? Então vai lá o bosta do Lehman, bota a grana nessa gentalha maluca, casa com um coronelzinho de família escravocrata corrupta lá de Pernambuco e sai dando opinião por aí. Então veja só, pra que serve o feminismo? Bota na tela. A misoginia online não mira só as mulheres, mira também nossos meninos. Betinha, Sigma, preocupação dela, Betinha e Sigma. A preocupação dela, Betinha e Sigma. Os xingamentos que viraram rotina entre crianças e adolescentes não nasceram no pátio da escola, mas sim em comunidades de ódio às mulheres. E aí eles repetem, riem, acham graça, não fazem... Gozado. Quando a gente falou que as músicas do Oruan promoviam o Comando Vermelho, esta retardada mental, esta imbecil, nunca veio a público e falou, olha, veja só como certo discurso carrega em si a promoção de ideias que levam à morte. Porque o Comando Vermelho mata a gente. Aí não. Olha a extrema-direita perigosa. Agora, uma criança de classe média que tá fazendo piada com Sigma, Betinha, com memes de internet... não, essa pessoa tá reproduzindo discursos de comunidade. Essa pessoa é uma tarada, ela é uma tarada ideológica. Ela e o vagabundo da família escravocrata, do bosta do João Campos, o vagabundo do João Campos, o vagabundo, família de ladrão. João Campos, teu pai morreu como um ladrão. Teu pai é ladrão, João Campos. Você, teu irmão Pedro, ladrões, família de vagabundo, tá bom? Teu pai era ladrão, o Eduardo Campos é ladrão, tá bom? Seu bosta, filho da puta. Ladrão. O que foi?
Palavrão, velho. Dane-se que eu falei palavrão. É ladrão. Eduardo Campos, ladrão. Explorador do povo de Pernambuco. Assim como 99% daquela elite política do Nordeste. Aí essa moça fica aí fingindo que é moderna. Aí eu sou moderna. Vi misoginia no discurso do meme do não sei o quê. É mole. Fica ela ali. Porque veja só a construção. A pessoa falou a palavra sigma, beta, meme de internet. Né? O perigo da construção dos termos misóginos. Entretanto, ela defende um projeto de lei que classifica como misoginia qualquer coisa. E aí esta qualquer coisa, se caracterizado de maneira subjetiva pela cabeça de um juiz como misoginia, é equiparada a injúria racial. Ô Riso, o que acontece quando você comete uma injúria racial nesses termos da nova língua jurídica brasileira? Cadeia. Você vai preso. Oh! Aí você vai preso. Então pra essa pessoa, pra esta fanática ideológica, que é isso que essa moça é, pra esta maluca ideológica, isto tudo aqui é apenas um, né? Não, olha só, ela vai construindo as relações. Por quê? Porque precisa ser subjetivo. E foi isso que o Kim atacou este projeto de merda na Câmara. Porque o Kim é o único, talvez, direitista que sabe o significado da palavra subjetivo e é o significado da palavra objetivo. E o Kim vai explicar, o texto é vago. Aí essa débil mental mostra o quanto o texto é vago. Porque tem que partir da cabeça dela. Ela e outras feministas jaraque que não estão ligando pra mulher que morre na mão do crime. Que não estão ligando pra isso. Elas ligam assim, se o menino de classe média vai reproduzir um discurso de ódio possível. Entendeu? E aí permite esse espaço subjetivo pra um juiz filho da puta perseguir você. É isto. Pessoal, like na live. O pessoal, Renan tomou pré-treino. Eu não tomei pré-treino nenhum, cara. Eu só tô pistola. Me deixa em paz. Ô Renan, e você, Renan? Você não seria maluco ideológico também, não? Não, eu sou maluco. É diferente. Sou só maluco. E aí, veja só. Objetivamente, a gente não trata dos termos concretos do Brasil. A questão feminina e masculina no Brasil, não dada por relações e memes de classe média, mas dado por uma base social que está completamente perdida e corrompida. A base da sociedade brasileira está destruída. A massa de homens e mulheres brasileiros que estão na base da pirâmide social está destruída. Eu tô falando isso. Mas você tá falando que as pessoas mais pobres estão mais moralmente destruídas? Sim, estou falando isto. Meu Deus do céu, estou falando isso. Essas pessoas estão vivendo em lugares animalizados, estão com uma cultura bestializada, são explorados por todo tipo de gente, do jogo do tigrinho ao influenciador, do traficante ao político local, às vezes um policial também. Ou seja, aquela pessoa tá assim, sendo moída moralmente. Tá? A base social brasileira, a base da pirâmide está destruída. Sim. Não é igual à classe média. Não é igual. Não é igual. A classe média, coitada, tá sendo demolida. E tem pessoas boas na base? Óbvio que tem. A maior parte das pessoas na base da pirâmide social estão inclusive tomando decisões morais de não se juntar ao crime. Só que estas pessoas já estão perdendo a capacidade de julgar porque elas estão sendo animalizadas, bestializadas. A gente precisa salvar isso aqui. A gente precisa de um governo de salvação nacional. O que eu tô vendo é que eu tô rodando, o Brasil rodando. Aí eu vou lá num evento. Aí o pessoal, não, vamos ver se o Renan é uma pessoa democrática ou séria. Ou vamos ver se o Renan tem algo... Será que ele é sério em termos econômicos? A gente é sério demais. O que tá precisando aqui não é só seriedade, tá precisando de pulso. Tá precisando botar ordem na casa. Isso aqui tá uma esculhambação. Do topo à base. Eu volto a falar, o topo tá tão ou mais corrompido que a base. Porque aí eu vou pro topo, as pessoas sem precisarem. Por exemplo, o que leva... Vamos colocar aqui os exemplos. O que leva o Vorcaro a precisar comprar todo mundo que ele comprou com prostitutas? Porque ele precisou, assim, transformar o topo da pirâmide social brasileira numa Sodoma e uma Gomorra. Botou todo mundo num puteiro e todo mundo se juntou ao puteiro dele. O que leva um presidente de um partido político que já é rico? Os presidentes de partidos políticos no Brasil são ricos a precisar de mais dinheiro e participar de putaria. E é putaria, bebedeira, é droga, é tudo mesmo. Assim, o topo tá muito sujo. O topo é imundo. O topo da sociedade é imundo. Sociedades mais conservadoras têm classe média, porque quem segura a base disso aí é a classe média. Quando você tem muita classe média, a classe média, ela é mais conservadora. É por isso que a Mariana Choi falava, eu odeio a classe média. Por que ela odeia a classe média? Porque a classe média, que é mais conservadora, ela é mais confiável, ela é mais, vamos dizer, ela é mais prudente.
Ela quer manter as coisas, porque ela quer manter a propriedade dela, ela quer manter os filhos dela. Tá, a classe média... E a classe média fica muito puta que o topo, que tem muito acesso à grana e muitas possibilidades, aí o topo quer putanhar. E a base da pirâmide tá sem valores, a base da pirâmide ela tá solta, ela tá desprendida de tudo. E aí quando a base da pirâmide não é reforçada moralmente, em termos materiais, para que ela possa ascender e ser como a classe média, aí a elite, de maneira perversa, pega a base e enfia as coisas mais imundas na base, que aí a base fica corrompida e destruída. E aí você tem as alianças topo-base, como a gente tem aqui no Brasil, em que o topo compra a base com compra de voto e enfia culturalmente os piores elementos possíveis, inclusive absorve. Então vem uma expressão de um funkeiro lá do meio da favela, aí o cara lá do topo, lá na Globo, meu Deus, olha este funk que lindo, olha que expressão, funkeiro, me mostre a sua poesia. Ele, é tcheca, tcheca, é piroca, tcheca, tcheca nela, é piroca nela, tcheca, tcheca. Nossa, é a expressão da sexualidade livre do jovem menino da periferia. Que mais? O que você tem a dizer no seu poema? É tcheca na tcheca, tcheca na tcheca. Ai, tcheca na tcheca. Veja que ele faz uma desconstrução das consoantes aqui, enquanto você pensa que é tcheca na tcheca. Ele está juntando aquilo. Tem até uma coisa meio dodecafônica na forma como as notas se dão, uma semitonalidade. É isso, esta é a elite. A elite vai lá e aí absorve. Gente, meu Deus do céu, cara. Isto é um lugar corrompido. O Brasil é o país mais moralmente corrompido que eu conheço no mundo. Eu não conheço nenhum lugar no mundo mais moralmente corrompido do que o Brasil.